Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem, nos acompanham aqui através do canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. Nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem falado ao coração da gente através das Escrituras, é o que a gente quer compartilhar com você aqui nesta hora. Estamos seguindo uma série de mensagens que se encerra exatamente hoje, baseada nas cartas do apóstolo João às igrejas da Ásia Menor, as conhecidas 7 cartas do Apocalipse, as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E demos a essa série o título A Última Palavra sobre a Vida. A Última Palavra sobre a Vida. Já falamos sobre tantas experiências sobre essa questão da nossa vivência com Deus. E que através dessas cartas nós aprendemos que, diante das circunstâncias difíceis que nós vivemos, não são as circunstâncias que têm a palavra final, mas quem tem a palavra final sobre a vida é Deus. Deus está cuidando da gente. Deus está trabalhando por nós. Deus está movendo todas as coisas para que a vontade dele se concretize na vida de toda a humanidade. Portanto, não é a dor, não é o sofrimento, não é a perseguição, não é o preconceito, não é a injustiça, não é a desigualdade social que terá a última palavra sobre a vida, mas sim o Deus que nos ama, o Deus que vem a nós, o Deus que nos interpela para vivermos segundo a sua vontade. Vou colocar aqui a apresentação da nossa mensagem de hoje, a última palavra sobre a vida, em que nós iremos tratar a respeito da espiritualidade. O tema de hoje tem a ver com a espiritualidade. E a igreja envolvida nesta carta é a igreja de Laodiceia. Nós vamos conhecer um pouco dessa cidade, dessa igreja e das condições de vida que aquela igreja possuía, quais eram as suas dificuldades e as suas necessidades. Eu separei aqui o texto. A carta à igreja de Laodiceia encontra-se no capítulo 3, versos de 14 a 22. Apocalipse 3, de 14 a 22. Se você pegar o exemplar da Bíblia, acompanhar a leitura bíblica através da sua Bíblia, você poderá acompanhar. Mas aqui eu optei por apenas separar um versículo que nos lembra aquilo que a gente quer abordar dentro dessa carta. É o versículo de número 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você já deve ter ouvido, se você é um crente antigo, muitos sermões evangelísticos baseados nesse versículo, não é mesmo? Muitos apelos, muitas aplicações para que as pessoas saiam do mundo e venham para o reino de Deus. Mas aqui a carta não está direcionada às pessoas que não fazem parte da igreja, mas às pessoas que são da igreja, em que o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Parece que ele está do lado de fora, né? Do lado de fora de onde? Da igreja, da vida da igreja. Por isso, nessa hora, eu queria que você pensasse no seguinte. É uma provocação, eu tenho certeza disso, mas pense no seguinte. Essa nossa experiência de espiritualidade, que é essa maneira da gente vivenciar a fé, a nossa experiência de Deus, implica um compromisso que envolve a vida toda. Se a sua vida inteira não está comprometida com valores do reino de Deus, com a relacionalidade com Deus, com essa vivência da fé no mundo, ainda você não pode dizer que tem uma experiência de espiritualidade autêntica.
de espiritualidade autêntica. Por isso, meus amados irmãos, quero colocar para vocês o seguinte: o primeiro passo para uma experiência de espiritualidade que seja autêntica, libertadora e que leve a gente a uma descoberta da vontade de Deus para a nossa vida, passa por essa experiência de espiritualidade, de descoberta de si, de saber quem nós somos, o que estamos fazendo aqui como cristãos no mundo. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, pensem nisso. A igreja de Laodiceia era uma igreja diferenciada das demais. Ela tinha uma característica diferente das demais. Ela era uma igreja que tinha alguns aspectos que lembram a igreja dos nossos dias, principalmente a igreja evangélica brasileira, do jeito que ela chegou até nós. E essa carta, ela assume um sentido de contemporaneidade. É como se essa carta estivesse sendo escrita para a igreja dos nossos dias. A igreja de Laodiceia, ela de alguma forma está associada à igreja do nosso tempo. E isso vem de algumas correntes teológicas, diversas correntes teológicas afirmam isso. E eu concordo plenamente de que as características dessa igreja lembram características da igreja contemporânea. Laodiceia era a mais próspera das 7 cidades da Ásia Menor. Ela era uma cidade rica, uma cidade em que as pessoas trabalhavam muito, já havia muita produtividade. Ela estava na região da Frígia, e essa igreja ela vem ganhando notoriedade ao longo de muito tempo. E havia outras cidades próximas, como Colossos e Hierápolis. O nome dessa cidade, inclusive, foi uma homenagem à esposa de um dos imperadores gregos antigos, chamado Antíoco II. Essa cidade era conhecida pela sua produção. Havia nela a produção de tecidos de lã, uma lã escura. Havia também a produção de um colírio nessa cidade, que era chamado de pó frígio, porque ela era produzida pela escola de medicina da região da Frígia, que ficava lá em Laodiceia. E então eles produziram uma substância, um remédio para cuidar da vista. Era um pó. Como é que eles conseguiam colocar pó nos olhos? Não sei, era da medicina da época, não me pergunte nada sobre isso, porque era assim. E era famoso esse pozinho, porque parecia que tinha alguns efeitos positivos no tratamento da visão. E por causa dessa produtividade, tanto da lã quanto do remédio, ela se tornou uma cidade próspera, uma cidade rica, e que acumulou muito ouro mesmo. A cidade era tão rica que recusava a ajuda do governo romano quando havia alguma tragédia, alguma catástrofe. Eles eram capazes de se reconstruir. Essa cidade também possuía uma importante comunidade judaica, mas diferente de outras cidades em que os judeus são chamados de sinagoga de Satanás, os judeus dessa cidade não incomodavam aos cristãos. Parecia que havia uma boa convivência da comunidade judaica com a comunidade cristã e da comunidade cristã com a cidade também, porque nós não ouvimos nessa carta relatos de perseguição, de agressão, de violência, que era comum nas outras experiências dos outros cristãos nas outras cidades. Provavelmente, muitos dos seus membros eram participantes da classe alta da sociedade, que eles exerciam muita influência sobre a vida da cidade, sobre a vida política, sobre a vida jurídica, e muitos dos membros da igreja estavam envolvidos com isso. E talvez isso explique o fato de que não se sabe de problemas de perseguição ou dificuldade com os judeus ou presença de falsos mestres
no seio da igreja. Esse não é o problema de Laodiceia. A igreja de Laodiceia não enfrenta os mesmos problemas das outras igrejas. Mas essa cidade possuía uma característica a mais. Ela possuía uma excelente situação material. Seus membros eram de alto poder aquisitivo. Problema para a igreja, porque essa condição material privilegiada exerceu problemas na vida espiritual da própria igreja. A igreja enfrentou problemas e acabou se tornando exemplo para as demais igrejas de superficialidade da fé, de pessoas que eram acomodadas, de pessoas que tinham uma vida confortável demais, que não precisavam se preocupar com o cuidado com a igreja. Além dessa carta que João escreve à igreja de Laodiceia, parece que no primeiro século, Paulo também escreveu uma carta aos laodicenses. Mas essa carta se perdeu, ela não existe, ela não foi encontrada. Mas ela é citada lá no final da carta aos Colossenses. Alguns acham que essa carta era facilmente identificável, porque ela deveria ter um conteúdo muito semelhante à carta aos Efésios e à carta aos Colossenses. Provavelmente. E também há outros teóricos que acham que a carta aos Colossenses, na verdade, teria sido a tal carta aos Laodicenses. Conversas para lá, conversas para cá, nós ficamos com a informação de que a carta não existe mais. Ela se perdeu, mas ela existiu, porque Paulo fala que escreveu a carta aos Laodicenses e pediu que os colossenses fizessem a troca de leitura das cartas enviadas para ambas as igrejas. Logo de início dessa carta que João escreve, que Jesus manda João escrever à igreja, Jesus se apresenta como aquele que tem a palavra final sobre a vida. Daí o título dessa série de mensagens. Porque quando Jesus começa a ditar a carta, que é assim que eu imagino, né? A João, ele diz assim: estas são as palavras do Amém. O que é o Amém? Amém é aquela palavra da concordância, da palavra de afirmação, da palavra de colocação para o outro, de que ali tem um ponto final. Por isso, quando a gente ora, a última palavra que a gente diz é Amém. Amém, que assim seja, que aconteça exatamente como se foi proferido aqui. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira e soberana da criação de Deus. É alguém que participou de todo o processo de criação e que está trabalhando arduamente para que aquele projeto inicial seja consumado, seja efetivado. Esse é o Amém, esse é o que tem a palavra final. Aquilo que Deus projetou vai se cumprir. Aquilo que Deus propôs para a sua vida, meu irmão, minha irmã, vai se cumprir, porque o Senhor é aquele que tem a palavra do Amém, e a gente diz Amém também. O principal problema dos cristãos de Laodiceia, então, era, na verdade, a prática de uma espiritualidade formal, superficial, aparente, como uma falsa aparência de fervor. Sabe aquele crente que é o balão de gás? Na igreja ele é o inflamado, ele fala, vão fazer, vão acontecer. Saiu dali, acabou o ânimo. Ele corre para dentro do seu carro e vai para sua casa rapidamente, não quer nenhum relacionamento com ninguém. Assim era a igreja, assim era a igreja. A igreja, então, experimentava uma espiritualidade aparente. Apocalipse 3,15, eles são alertados disso. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Você é morno.
Sabe o que é morno? É aquela pessoa que tem uma falsa aparência. Ele parece que é quente, mas também não é frio. Ele conhece das coisas. Então, essa espiritualidade, ela pode se dar, essa nossa experiência de espiritualidade, pode se dar de 3 modos. Olha, gente, a gente pode ter uma espiritualidade fria. É possível ter uma espiritualidade fria? Sim, claro que é. É aquela que pode indicar uma total indiferença aos valores do reino de Deus. São pessoas que não mexem os músculos da face quando Deus fala. São pessoas que se tornam insensíveis à dor do mundo. É a espiritualidade fria, gelada. Antes fosse assim, porque dá para corrigir. Aí tem a espiritualidade morna. O que é uma espiritualidade morna? Para mim, a espiritualidade morna pode indicar um formalismo. Aquela coisa do banho-maria, aquela coisa de ficar cozinhando em fogo baixo, só para ganhar tempo, só para fazer de conta que a gente está fazendo. É essa espiritualidade morna que pode indicar esse apego a dogmas, doutrinas, aquela coisa de apelar para regra de fé e prática e, enfim, na verdade, o que a gente tem é apenas o medo de sair da nossa zona de conforto. A espiritualidade morna é aquela que promove a zona de conforto. E pode ter uma espiritualidade quente. O que é uma espiritualidade quente? Olha, a gente tem uma expressão na igreja evangélica que chama de sapatinho de fogo, que é aquela experiência avivada, de pular, de gritar. Uma vez estava num retiro espiritual e o grupo da igreja fez isso, um momento muito entusiasmado. E aí um dos participantes, quando acabou aquele momento de euforia, de entusiasmo, disse: isso é que é fogo espiritual. Isso é que é poder de Deus. Eu disse: não é mesmo. Você vai demonstrar para mim. Se você é isso tudo, se você sair daqui e viver isso lá fora, é lá fora que eu quero ver o seu sapatinho de fogo pular. Quero que você veja você cair do espírito, rodar, fazer essa estripulia toda que se aparece em determinados cultos, dizendo que ali é fogo puro. Para mim é fogo estranho, porque a espiritualidade quente, a espiritualidade fervente é aquela que transborda para fora. É aquela que leva para o outro aquilo que a gente está sentindo aqui dentro. O Senhor diz isso para a igreja. Apocalipse 3,17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Que expressão, né? Para quem tinha muita riqueza, inclusive muito ouro, os laodicenses foram chamados de miseráveis e pobres. Porque exatamente eles não tinham como cuidar de si mesmos, apesar das suas contas bancárias. Eles são chamados de cegos, exatamente na cidade onde se produzia um colírio para curar os olhos. Eles são chamados de cegos porque não podiam enxergar a pobreza espiritual em que se encontravam, apesar do remédio para os olhos. E eles são alertados que estavam nus, sem roupa, apesar de viverem na cidade da produção da lã mais fina, mais cara, porque eles não tinham condições de se apresentar diante de Deus de uma forma adequada, livre de todas aquelas coisas preconceituosas que eles tinham acumulado diante de si. A espiritualidade, meus irmãos e minhas irmãs, tem a ver
com os modos como vivenciamos a fé no mundo. A espiritualidade resulta do encontro com o mistério divino, que ultrapassa a nossa compreensão, nos interpela a uma transformação de vida e provoca uma atitude que irradia vida, amor, alegria para todos e todas que estão à nossa volta. Toda experiência de espiritualidade que acontece desse modo é uma experiência libertadora, pois restaura a nossa dignidade como pessoas diante de Deus, que nos leva a assumir a nossa humanidade diante do Senhor, por causa do amor que Ele demonstrou ao enviar o seu Filho para assumir a nossa condição humana, ser um de nós, viver a nossa humanidade de forma radical, até o ponto de suportar a cruz. A espiritualidade nos conduz a viver como pessoas no mundo, sensíveis àquilo que desperta o amor divino e de nos tornarmos dispostos a cuidar uns dos outros, cuidarmos da criação como parte do cumprimento da nossa missão no mundo, missão que Deus entregou a nós. A grande questão que vem à tona, então, é como a igreja pode orientar sua ação para promover essa experiência libertadora de uma espiritualidade que seja libertadora. Bom, eu encontro nesta carta aos Laodicenses 3 indicativos muito importantes sobre como a gente pode desenvolver como igreja, como coletividade, como comunidade, uma espiritualidade libertadora. A primeira é a proposta da carta que dá a sugestão para a gente superar o engano da gente achar que a nossa prosperidade material serve como indicador de fervor espiritual. Não é o quanto você ganha. Geralmente a igreja corre o risco de chamar do irmão cheio de fé aquele que tem melhor condição financeira, e isso é um equívoco. Por ser uma igreja autossuficiente, os laodicenses achavam que não haveria problemas que pudessem afetá-los. Havia o risco de analisar os problemas da vida apenas pela ótica material. Eles entendiam que enquanto houvesse riqueza, não haveria problemas de qualquer ordem, que é um erro crasso. Para eles, pobreza era sinônimo de fraqueza espiritual. Tem muito crente que acha isso. Pobreza é falta de oportunidade, de distribuição de renda. Para eles, pobreza era afastamento de Deus, e não, pobreza é o resultado de uma sociedade injusta, que distribui a sua riqueza de forma desigual. O texto emprega um jogo de metáforas para que haja essa superação desse equívoco de achar que ter muito quer dizer estar bem com Deus. O Senhor pode oferecer aos seus servos fiéis as bênçãos espirituais em contrastes com a riqueza material. Ele pode oferecer cuidado amoroso e acolhida em contrastes com as finas roupas de lã escura. Ele pode ampliar a visão em contraste com os benefícios do colírio por eles produzido. E é por isso que ele diz: dou-lhes este conselho, compre de mim ouro fino no fogo, ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Apocalipse 3,18. Está preparado para isso? Não é o que você tem, mas é o que Deus pode
fazer na sua vida. Segunda coisa que podemos fazer para desenvolver uma espiritualidade libertadora: aprenda a orientar a vida de acordo com a vontade divina. Essa é uma das coisas mais difíceis que o crente tem a aprender. Mas a Bíblia diz que o exercício de aprendizado, ele é constante, porque Deus sempre está corrigindo. E aqui, nesta carta, ele diz que Deus sempre corrige aqueles a quem ama. A igreja de Laodiceia era uma igreja superficial, convencida de que tinham já conseguido o máximo da vida. Na realidade, quando caímos nesse engano de achar que a nossa prosperidade material serve como parâmetro para a nossa prosperidade espiritual, temos que nos considerar como carentes de pena, miseráveis, dignos da misericórdia divina. Apocalipse 3,19 nos adverte dizendo assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. A terceira coisa que podemos fazer para uma espiritualidade libertadora é a gente incluir o Senhor nos nossos projetos de vida, nossos planos. Você que está estudando, você que está empreendendo, você que está construindo um lar, você que está construindo seus sonhos, você que tem desejos, coloque Deus nos seus projetos. Coloque Deus como participante de tudo que você está fazendo. Talvez o maior problema da igreja de Laodiceia fosse o lugar em que Jesus estava ocupando na vida dos crentes. A expressão "eis que estou à porta e bato" é uma indicação clara que Jesus estava do lado de fora daquela igreja, do lado de fora da vida dos crentes. Era necessário que alguém atendesse, qualquer um poderia atender aquela batida à porta, aquele chamado à porta. Era necessário que alguém atendesse ao chamado divino e permitisse que ele tomasse parte da vida comunitária da igreja, da vida comunitária dos irmãos e irmãs. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Para a gente concluir essa palavra, o Senhor propõe um caminho de volta para essa igreja que se perdeu da sua missão. Ele se apresenta como aquele que tem o poder para repreender, o poder de exercer disciplina por causa do seu amor por nós. Se eles eram pobres espiritualmente, Jesus tinha riqueza espiritual em forma de ouro fino. Se eles estavam nus, maltrapilhos espiritualmente, Jesus tinha roupas finas, alvas, para vesti-los. Se eles estavam cegos, Jesus tinha o melhor remédio para os olhos. Aqueles que estivessem preocupados com a sua própria condição tinham a oportunidade de se arrependerem e refazerem a orientação da sua vida. A nossa responsabilidade, meus irmãos, minhas irmãs, é corrigirmos os rumos da nossa vida para que Jesus esteja ocupando o centro em qualquer circunstância da nossa vida. Apocalipse 3:21 encerra todo esse texto, todas essas palavras finais de Jesus à sua igreja. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. É isso que o Senhor nos propõe. É isso que Ele quer fazer conosco. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, está aqui a nossa vida. Nós pedimos que o Senhor venha tratar-nos com Tua misericórdia, com Tua graça. Encher-nos das bênçãos espirituais, das riquezas espirituais que o Senhor tem,
também, ó Deus, nos vestirmos com aquilo que o Senhor tem preparado de melhor para uma vida digna no mundo e corrigir a nossa visão, Senhor, para que possamos ver melhor a Tua vontade. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Estamos chegando ao final desta transmissão, mas queríamos fazer aqui uma oração de intercessão. Feche seus olhos, fale com Deus. Você que escreveu o seu pedido de oração aqui nos comentários ao lado ou aqui embaixo, você saiba que a nossa igreja tem orado por você. Nós temos orado insistentemente pela vida dos nossos irmãos e irmãs. E queremos orar pela sua vida. Queremos orar pela vida da nossa irmã doutora Ilva, sua filha Varil, que tiveram um problema de saúde essa semana. Também a sua filha Dilva, que está em viagem. Queremos orar também pela família da Cristina, porque temos orado constantemente. Orar pela vida da Valéria, do Oliveira, da sua filhinha, da sua mamãe. Também motivo de oração constante da nossa vida. Orar pela Daileide, sua filha, seu neto, seu filho e a netinha que está chegando por aí. Nós estamos muito felizes com essas notícias todas e oramos pela vida da Thaís, insistentemente, e a sua gravidez. Também quero que os irmãos continuem orando pela minha vida, pela recuperação pronta da minha saúde. Ainda tem muito tratamento pela frente, mas Deus tem sido misericordioso, tem me sustentado a cada dia. E queria que vocês orassem também pela nossa igreja, pelas decisões que temos a tomar mais à frente, que será no mês de maio, e nós vamos estar em oração para que Deus nos oriente a respeito das decisões que temos que tomar. Feche seus olhos, fale com Deus. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite aqui na Tua presença, pela Tua palavra lida e explanada aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos debaixo da Tua graça, dependentes do Senhor. Também esteja, ó Deus, com os pedidos que foram aqui feitos, tanto os que estão escritos, tanto os que estão nos corações das pessoas que nos assistem, quanto aqueles que foram apresentados aqui, a vida da doutora Ilva, suas filhas, enfim, ó Deus, que o Senhor derrame misericórdia e graça sobre elas. Também, ó Deus, a vida da Cristina e sua família, da Valéria e sua família, da Daileide e sua família, da Thaís e a sua gravidez, enfim, todos e todas que nos acompanham, que caminham com a gente. Também abençoe a minha saúde, Senhor, para que eu possa recuperar prontamente para continuar te servindo e fazendo a Tua vontade. Nessa hora, Deus, peço pela Tua bênção, pela Tua igreja, para que nós possamos tomar decisões em relação à atividade presencial da gente. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor intervenha conosco e fale ao nosso coração a cada dia a respeito da Tua vontade. Te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meu irmão, minha irmã, terminamos o mês de março. No mês de abril nós já teremos uma nova série de mensagens. Vamos falar sobre discipulado. O discipulado é uma experiência bastante curiosa da vida cristã. E eu tenho estudado muito sobre o discipulado. E uma das coisas que eu tenho aprendido mais recentemente é que o discipulado possui uma dimensão pública. O discipulado, ele não é vivido dentro de uma redoma, dentro de um espaço fechado, dentro de um grupo reduzido. O discipulado é vivido no mundo, vivido na esfera pública mesmo, na sociedade, na cidade, na nossa vida comunitária. E aí eu gostaria que a gente viesse caminhar junto no mês de abril para a gente refletir juntos e juntas sobre a dimensão pública do discipulado. Vem com a gente. Também pela manhã continuaremos com os estudos no livro do profeta Jeremias. Continuamos os estudos. Acompanhe-nos e esteja em oração pela vida de nossa igreja. Um bom restinho de domingo para você.